me apresentando ali oficialmente. Eu sou, em 2025, o presidente da Aliança Latino-Americana de Startups. O Etienne, que está aqui também, ele é o vice-presidente, representando Miami, eu representando o Brasil, e a gente tem hoje, ao todo, 10 países membros, onde cada país membro tem uma diretoria representativa também, e também um board de conselho. Etienne, agora que se começou a gravação, desea... Alô? Voltei? Voltou. Ok. No sé si desea hablar algo sobre su posición en la alianza, las expectativas. ¿No? Bien, puede empezar la presentación. Y, Ah, sí, perdón, estaba en mute. Pensaba que no me he dado cuenta. No, pero sigue, Junior, sigue, por favor. Está muy bien. ok. Bien, aqui temos, tem hora que eu misturo, gente, as línguas, tá? Muita troca durante o dia. Aqui a gente tem um manifesto, né, onde temos aí todos os representantes que compõem um ecossistema de inovação focado no mercado de startups, né? As próprias startups, empreendedores, investidores, aceleradoras, hubs, governo, com um objetivo maior de ter uma representatividade global da região como um todo perante o mercado global. Hoje, a América Latina está em penúltimo lugar em Venture Capital e em investimentos recebidos a nível global. A África está muito à frente da gente. E a gente está vendo, nos últimos anos, uma desaceleração muito forte de investimentos também, comparados a anos anteriores, por N motivos, mas, ao mesmo tempo, uma aceleração de outros ecossistemas que até então não eram tão emergentes, ganhando mais força a nível global. Então, o maior objetivo da aliança obviamente, ter a representatividade em grupos globais, que vocês vão ver ali na frente aonde são e onde a gente já está, mas também aumentar o número de negócios e investimentos feitos para toda a região, não só para o Brasil, mas para todos os países. Então, como missão é colocar e posicionar a América Latina como um hub global de negócios em potencial, até porque a gente tem bons empreendedores, a gente tem bons negócios, e eu falo com propriedade, porque eu conheço de Miami, México para baixo, praticamente quase todos os ecossistemas. A gente tem muita coisa boa acontecendo, a gente só não está conectado, né? Então a Aliança ela vem com essa missão de dar essa liga para a gente poder trocar boas práticas, aprender um com o outro e potencializar cada vez mais negócios para as startups como um todo, né? Principalmente para esse grupo aqui que são de investidores. Então, a gente tem como pilares esse ano a colaboração regional, a diversidade e inclusão, muito no olhar de cultura, principalmente, porque o Uruguai é diferente da Argentina, que é diferente da Colômbia, que é diferente do México. Cada país tem sua peculiaridade e a gente celebra essa diferença cultural, entendendo como potencialização de negócio. E a sustentabilidade e impacto, não só da própria aliança, como de todos os membros dela. Aqui, trazendo um pouco do que a gente vai trabalhar ao longo do ano, a gente definiu algumas task forces dentro da aliança, dentro da estrutura da aliança, e essas task forces vão ser lideradas por algumas pessoas e é onde vão acontecer os encontros para debates e propostas, né? Então, dentro delas, a gente tem programado cada task force 4 encontros online ao longo do ano, muito focados em trazer boas práticas, trocas de ideias, propostas de novos negócios e propostas de regulação dos seus segmentos e conexão com o mercado global de negócios. Então, a gente tem o fortalecimento de ecossistema,
perdão, aqui continua a parte dos pilares. Então, falando da Task Force, a gente tem a parte de colaboração entre países, que vai ser liderada pela parte de hubs de inovação. A gente tem acesso a capital, que vai ser liderada por um fundo de venture capital do Chile e do México, Impacta VC, que vai estar comandando esse grupo, e o outro é o Startup Links com Israel, que é uma plataforma de fundos de investimentos gigantesca que a gente tem hoje na América Latina. Desenvolvimento e retenção de talentos, que essa ainda está em aberta, a liderança dessa task force. Harmonização regulatória, que é o trabalho entre governos, de escutar todas as task forces e também de escutar boas práticas entre os governos e propor uma nova legislação, novas leis, novas políticas públicas que beneficiem todos os países, né? Isso aqui vai ser comandado por um representante do governo de São Paulo. A gente tem inovação e tecnologia, né, que vai ser comandado pelas corporates, né? A gente tem mais de 40 corporates já desse grupo, mas ainda não definimos quem vai ser o representante dela. Acredito eu que alguém da CNI que vai ocupar essa posição. A gente tem acesso ao mercado e expansão, muito focado em abertura de novos negócios, soft lending, isenção fiscal, políticas públicas para apoiar a chegada das startups, e essa vai ser comandada pela Câmara de Comércio de Cali, na Colômbia. Aqui a gente tem a construção de comunidade de compartilhamento de conhecimento, que vai envolver universidades, parques tecnológicos, incubadoras e aceleradoras, e essa vai ser comandada pela Amprotec esse ano. E a parte de empreendedorismo, que é onde entra aí a comunhão, né, de todas as startups, de todos os países. Já tem mais de 100 startups confirmadas nesse grupo, que é onde a gente vai entender dores, a gente vai entender demandas, a gente vai entender o que a gente realmente pode trabalhar em prol delas, porque o que eu sempre digo, se as startups estão fazendo dinheiro, a gente que trabalha no meio também vai fazer dinheiro, vai fazer negócio. Então, a gente tem que criar um ambiente promissor para elas, para que todos os outros ganhem com isso também, né? E ela vai ser comandada pela Cíntia, que é a Head de Startups do South Summit Brasil. Aqui um pouco de onde a aliança já está presente, né? A gente teve a entrada oficial dentro do G20 pelo Startup 20 e também um convite agora pelo Business 20 nesse ano, não só nesse ano, mas a partir de agora, sempre. E nesse ano está com a África do Sul, então a gente já tem alguns convites, estão chegando essas demandas do que vão acontecer lá durante o ano, e eu e o Etienne que vamos estar sempre presente, representando a América Latina como um todo pela aliança. A gente teve o convite oficial para o BRICS também, então a gente vai estar dentro do grupo de trabalho focado em startups no BRICS, na COP30, em Belém esse ano também. No Mercosul, também já teve o convite, a gente só está entendendo como faz a entrada, porque a presidência está com a Argentina. E o Pacto Global da ONU, que a gente também está ali agora se aproximando para colocar a aliança próxima, pensar também, principalmente em negócios que foquem em impacto e possam reduzir causas prioritárias globais, né, como combate à pobreza, transição energética. Aqui a estrutura de 2025 tem mais pessoas agora, tem muito mais pessoas, na verdade. Esse quadro já aumentou muito. Então, a presidência de 2025 comigo, o Etienne, esse ano vice, e ano que vem presidente, a Lídia como diretora de governança, Evelyn Marketing, esse é o board que vai representar a aliança durante o ano todo, né? Não representando um país, mas representando a aliança. E aí a gente tem vários nomes muito conhecidos aí nos seus ecossistemas, o Isa, que é do México, a Vivian da Colômbia, a Maria também, o Nicolas é CEO do ITBD, que é o maior evento de inovação do Chile, a Paula, de Miami, o Nacho é o CEO da Draper House, que é uma grande aceleradora que está no Uruguai, na Argentina, Nova York, é a maior do mundo e faz parte do grupo da Draper de investimento, a Titi, que é de Santa Catarina, e a Tayus, que é lá de Foz, do PTI, e mais outras tantas pessoas que já entraram representando seus países e conselho também da aliança. Aqui é uma parte de circuito, que é por onde a gente vai ter ações ao longo do ano.
Então, em cada mês, a gente vai ter algumas ações acontecendo nos seus respectivos países, né? Janeiro, nós já estivemos no Uruguai, em março, estamos todos indo para Miami, abril, a gente tem Porto Alegre, Rio de Janeiro com o Web Summit, Argentina, Chile, Colômbia, México. Então, a gente vai ter um circuito com ações presenciais também ao longo do ano, não ficando apenas no online. E é onde a gente vai potencializar alguns negócios, né? Usando os eventos que vão acontecer dentro desses países. Um exemplo é o Web Summit Rio, que hoje a gente acabou de fechar uma parceria com eles, onde o Web Summit vai dar gratuitamente 24 estandes para as startups participantes da aliança. Em Curitiba, por exemplo, a gente vai ter 200 estandes. Na Colômbia vão ser mais 50. Então, a gente sempre vai, através desses eventos, potencializar ações também de negócios pessoalmente para elas, né? E o encontro anual, também que já está definido, por isso que existe essa questão do país receber, né, ficar fazendo essa troca. Nesse ano é o Brasil, então o encontro anual, que é onde todos os membros, diretores, representantes, convidados, delegados, todos vão ser convidados a vir para o Brasil, para esse encontro anual. Esse encontro anual vai acontecer em outubro, vai ser em Curitiba. Como eu tenho um fácil acesso à cidade, ao ecossistema, tudo lá, eu acabei definindo que seja Curitiba por isso, né? Porque se levantar um evento desse tamanho, todo mundo sabe quão difícil e às vezes, né, ali como a cidade já, eu tenho muita conexão com facilidade, o governo do estado vai apoiar em muita coisa, então a gente definiu a cidade para receber esse encontro de 2025, mas não se limitando a Curitiba, já que a gente vai ter algumas ações nos eventos do Brasil, no Rio, em Porto Alegre, em São Paulo, na Amazônia, no Macapá também, mas o encontro oficial, o mandatório, né, para todos estarem presentes, é em Curitiba em outubro. E aqui é um pouco do movimento que começou no Brasil no ano passado, né, que foi passando aí de ecossistema por ecossistema, e agora essa bandeira representativa, ela toma uma nova forma e se torna uma bandeira entre países, né? Esse movimento passou por 8 estados no ano passado, e agora esse ano ele vai passar basicamente por 10 países durante o ano de 2025. Então, é um movimento, é um projeto que nasceu no Brasil e agora vai para toda a América Latina. E aqui, caso alguém. Agora já não está funcionando, já fechou, tá? Mas esse aqui era para as pessoas que desejavam participar dos grupos de trabalho ao longo do ano e estar conectados com a aliança dentro das task forces, né? Já que a parte estrutural de board e diretoria ela é fechada a convites. Em resumo, é essa a aliança para 2025, a representatividade dela, né, onde a gente vai atuar nos grupos globais, e também o que a gente espera de resultado até o final do ano dentro dos grupos de trabalho. Deu para me ouvir bem? Todo mundo conseguiu escutar? Sim. Deu, sim. Foi. Júnior. Oi, é o André Tozero que está falando. Tudo bem? Desculpa eu estar sem câmera aí. Faz tempo que eu não te escuto bem. Acho que seria legal para o pessoal do grupo aí que talvez vá assistir depois o vídeo, você falar um pouquinho também depois sobre o programa de fundraising lá das startups, que foi um puta num movimento bacana que você idealizou e que foi, assim, bombou, né? E eu acho que valeria a pena você comentar um pouco também, tá? Sim, sim. Foi na B Startups, durante a minha gestão, foi um programa de formação mesmo. Foi um MVP, na verdade, né, para a gente ensinar as startups o que é um fundraising, o que é um valuation, o que é um cap table, o que é uma rodada para seed, o que é um seed, né? Enfim. Foi um programa intenso de 3 meses ali, teve um resultado muito positivo, com 140, 130 startups a média ali participando, e com uma grande maioria aí, que, se eu não me engano, quase 20% já encaminhadas para serem investidas, né? Então, aí acabar recebendo um aporte. Essa metodologia é algo que aqui deu muito certo, e
mas falando de aliança, ainda não sei se entra como um programa para aliança, porque, como eu disse, tem diferenças culturais, tem ecossistemas mais desenvolvidos em fundraising do que o Brasil, mas é algo que eu gostaria muito de, no futuro, também levar isso que começou aqui para outros países aí, a nível Latam, né? Mas foi muito legal, foi um resultado muito positivo. Os fundos gostaram, as startups gostaram, então é a construção em conjunto com fundos e com as startups participantes. E falando também de Venture Capital, da Aliança, a gente já está com os grupos fechados, né, ali. A gente fechou agora ontem, disparou para as aprovadas. A gente está com mais de 40 fundos de investimentos a nível Latam participando. É um número bem alto. A gente tem fundos da Guatemala, do Panamá, do México, de Miami, Brasil, Chile, Uruguai, Argentina. E muito nesse intuito, que eu acho que é esse que o André trouxe, que a gente vai entender e aprender como que está cada ecossistema, e essa preparação de cada ecossistema e das suas startups para o fundraising, para o investimento, né? Então é um grupo que eu particularmente, muito esperançoso que saia com muitos dados concretos até o final do ano, para a gente saber atuar, aprender com os outros países também, e poder potencializar, né? Porque a gente sabe que o Brasil agora deu uma reaquecida, mas ainda assim falta muito comparado com a quantidade de startups que a gente tem e o volume de capital que a gente tem para ter uma média legal de rodadas feitas aí por quarter no nosso país. Júnior, uma pergunta. Vamos supor que tem gente aqui de startups também, né? Como que eu quero me candidatar ao programa, fundo de investimento? Você tem um descritivo assim para passar para a gente? Na verdade, era aquele formulário de participação. Ele encerrou na sexta-feira, a chamada. Uhum. E a gente vai abrir uma segunda chamada agora em fevereiro, porque Tá, muita gente está pedindo, né? sim. Então, tem que abrir a chamada novamente. Eu posso fazer um reforço, compartilho Isso. com vocês No, para que vocês no possam grupo, participar, né? Mas ele principalmente no grupo. Uhum. encontro oficial, o primeiro encontro oficial dos fundos focado no tema de Venture Capital, ele acontece em março, né? Então tem tempo ainda para depois entrar nessa chamada. Tá bom. Então, se é possível colocar lá no grupo, aí o André também divulga aí, que ele tem bastante gente conhecida, né? Vamos ver o que dá para angariar aí de startups, né? A outra questão é que tudo isso é network, né? Sempre eu vejo assim como uma integração para a América Latina, a troca de necessidades. Por exemplo, você falou de Guatemala. De repente tem uma startup da Guatemala de biotecnologia, e aqui no Brasil tem todo um sistema de biotecnologia. Como que a gente pode tentar fazer essa aproximação com o grupo tal? Como você imagina? Já tem algum esquema de troca de informações, por exemplo? Tem uma listagem dessa biotech da Guatemala. Apresenta aqui para investidores de biotecnologia, né? Como que você está imaginando esse sistema aí funcionar? Essa A grosso parte, modo, não. Uhum. essa parte de deal flow, ela ainda não foi estabelecida, porque quem vai estabelecer isso é o grupo de Venture Capital, né? Então, tendo a primeiro encontro, é onde vai ficar estabelecido e qual é a plataforma, acredito eu, que quem vai tocar isso é a Startup Links, do México, de potencializar essa parte de conexão, tá? Então, isso daí, eu sou startup da Guatemala, eu quero captar no Brasil, quero captar no Chile, né? Isso aí, quem vai definir a melhor forma são os investidores, né? Eles ali em conjunto. Agora, falando nessa parte de conexão entre startups, eu estava falando,
tem muita coisa que o Brasil está fazendo, startups que estão no nível super, às vezes, early, e tem startups lá fora que já estão no nível de maturidade de growth ou late stage, que também tem a mesma demanda. E a gente podia fazer um joint venture disso, né? Unir elas e potencializar negócio. Aí a gente vai seguir o modelo do Uruguai. O Uruguai tem um modelo de programa pela Uruguay Innovation Hub de joint venture, que é o que a gente vai meio que replicar e trazer como sugestões para as startups, né? Fora isso e outros programas que tem, enfim, vai ser uma construção muito em conjunto de qual a melhor forma de plugar essas startups. A gente está falando de um mundo de quase 30 mil startups, né? Então é muita coisa. Não é 300, é muita coisa acontecendo em todos os países. Isso só Sim, na América Latina. Acho que quando coloca Miami, vai para muito mais. sim, sim. A forma como isso vai se dar vai ser definida pelos grupos de trabalho. Eu dou como sugestão também. Alguém quer falar? Tem alguém que queria falar? Bom, eu tenho uma conexão com o pessoal, tive há tempo atrás, agora não estou conseguindo ter tempo, com o pessoal da Europa, né? E o conceito na Europa também é um pouco diferente, que a gente deveria começar a aplicar aqui, que é o Business Angel, né? O Business Angel, eu sempre defendi muito isso aí. Às vezes a pessoa não aplica naquela startup, aplica em outros, mas ele gosta do negócio da startup e abre fronteiras. Ninguém aqui no Brasil objetivou isso daí, tá? Não sei como está na América Latina e também não sei como está nos Estados Unidos, mas o conceito é Business Angel, né? E aí, conforme o pessoal que vai abrindo fronteiras, a própria startup pode dar uma comissão de vendas sobre isso, né? Isso sempre me interessou bastante porque não tem o papel do investidor, mas não tem o papel de ajudar o vendedor, né? A vendas, né? E aí a gente tem que começar a quebrar esse paradigma, porque o investidor às vezes não quer ajudar a vender, e às vezes tem vários segmentos. Então, eu acho que a gente deveria começar a focar um pouco diferente, porque senão as startups têm dinheiro e não tem para quem vender, e aí fecha. Eu tenho visto isso muito em Venture Capital, como Bossa Nova, própria Anjos, está acontecendo muito, né? Que às vezes a ideia é muito boa, mas chegou no limite, ela não consegue abrir, não consegue mais oxigenar e está fechando por falta de cliente, né? Na verdade. Como você vê isso daí? É uma das coisas que eu já conheço e é meio comum isso também em alguns outros lugares aqui próximos, né? Que eles são muito conectados e são muito business maker o tempo todo, incluindo os fundos, né? Os investidores. O Brasil não faz isso porque a gente está desconectado, né? Eu vi esses dias uma fala da Fernanda Torres, que é uma verdade, a gente é uma ilha continental isolada pelo português, né? É, e a gente produz e produz para a gente mesmo. A gente é muito difícil produzir para fora. Então, isso é muito comum já também nesses fundos que vocês não estão conectados. Eu acho que quem não está conectado nesse modelo é o Brasil aí, né? Porque você bota dinheiro ali no negócio, você trabalha arduamente como um representante, como um embaixador, como quase que um vendedor, né? Muitas vezes da startup. Falando no modelo anjo e micro VC, né? Fundos maiores, não. Fundos maiores bota grana e depois a startup que se vire para entregar o resultado. Tem mãozinha na cabeça, né? Não tem um telzinho na chopeira. Mas nesse modelo de anjo, eles são muito conectados, né? São muito, assim, entre eles, trocando. No próprio Uruguai, agora, a gente teve um evento da Breaker, que, assim, era o tempo todo, você saía de uma conversa e já entrava numa outra, com outro investidor, com outro anjo, e falando se conhecendo, se conectando, falando de portfólio, do que você investe, o que está acontecendo, o tempo todo fazendo negócio.
tempo todo se conectando com as pessoas, né? E uma das coisas que é mais engraçado, sem crachá. Aqui no Brasil a gente vai para o evento, primeiro vai dizer, olha, é o crachá da pessoa, quem ela é, lá não. Então é algo muito comum. A gente que não está habituado ainda, né? Então acho que trocando com esses outros anjos, investidores, a gente vai ter um choque de realidade no Brasil e entender por que alguns países e anjos performam tão bem, né? Por que você olha um grupo de anjos do Chile, da Argentina, a gente está falando de economias menores que a nossa, né? Então, olha, Chile, Argentina, o próprio Uruguai, por que performam bem, né? Porque os caras que estão lá na ponta do sul do Chile estão conectados até com a galera lá da ponta de Miami, todos hispanohablantes o tempo todo trocando, né? A gente que não tá, a gente que nunca esteve, né? A gente que ficou isolado esses últimos anos. Eu espero agora que com a aliança a gente se aproxime. Não, bacana, parabéns aí pela ideia. Bom, Alguém tem mais alguma posição? Eu teria só mais uma pergunta assim, rápida, né? Porque acabei mexendo com isso, né? E também o Brasil ainda está engateando nisso. Eu não sei como que está, principalmente os Estados Unidos. Ao invés de você entrar no, no capital da startup, abrir capital, eu acho que tem algumas, principalmente tirando as fintechs, principalmente aquelas que mexem com produção, com essa parte toda, você tem uma parte que é dinheiro para você colocar na produção ou no desenvolvimento do produto, né? E aí, em linha de produção, alguma coisa nesse sentido. Se você pegar o dinheiro da Venture Capital e colocar nisso, é queimar dinheiro, né? Porque depois ali acaba, você receber mal, você consegue pagar as coisas e não tem como retroalimentar. Então, uma das possibilidades que eu vislumbrei aí um tempo atrás era de tokenização, né? Tokenização. Então, eu pergunto, nessa aliança, vai se pensar também em algumas coisas em tokenização? Por quê? Você pode fazer uma tokenização rentável para o investidor. Aí começa a mudar um pouco a figura, né? Do investidor. O investidor, além de investir, ele vai ganhar sobre isso. Então, ele vai querer ser um business angel. Então, com essa ideia aí, eu já vi algumas coisas nos Estados Unidos, na Europa tem andado, mas no Brasil aqui eu tentei fazer com crédito carbono, andou com crédito carbono algumas startups, e com algumas coisas bem disruptivas, né? Tive com sucesso com compostagem, né? Mas foi uma coisa muito específica, extremamente rentável. Tivemos agora uma perda aí da tokenização pela Superopa, né? Infelizmente a Superopa não performatou, uma baita startup que a gente acompanhava e não deu certo nem na tokenização nem na coisa, mas não foi por causa dela, e sim foi por causa do mercado que estrangulou o conceito deles. Mas eu gostaria que, se fosse possível, revisitar esse tema de tokenização, tá? Principalmente para não fintech, porque é onde você vai mexer com produção, produto, você tem que botar dinheiro para fazer o material, para produzir. E isso não é capital, no meu conceito de venture capital, de abertura de capital. Abertura de capital é para fazer expansão, contratação, coisas que não está ligado à produção. Então, eu gostaria de observar bem isso daí, que nós temos que ter um outro mecanismo para produzir, ajudar na produção. E não ficar só com a visão de venture capital aqui. Então, eu levo aí para você, né, Júnior, uma ideia se nos Estados Unidos eles conseguiram equacionar. Eu realmente não sei. Etienne, no sé si comprendió la pregunta, pero ¿sabes cómo está el mercado de token en Venture Capital? No sé si conoce también cómo que se pasa. Sí,
A ver, ha habido varios intentos en Estados Unidos de conseguirlo y invertimos nosotros en un fondo tokenizado y el problema del token es que al fin y al cabo, como no tiene secundario, es decir, que nadie compra el token y eso es el problema. Entonces, la idea era que para un inversor que invierta en token, la ventaja es que se puede salir mucho antes. En cualquier momento se puede salir vendiendo sus tokens a otros, ¿no? Pero nadie compra esos tokens. Entonces, se queda un poquito como sin sentido. Sobre el papel suena muy bien y funciona, es perfecto. En la realidad, hasta la fecha, eso no significa que no cambie, pero hasta la fecha no ha funcionado, porque no hay tanto mercado secundario para hacer esa compra-venta de token. Y luego, un comentario acerca de los business angels. Aquí en Estados Unidos tenemos dos figuras, ¿no? La figura del mentor que ayuda a startups por el amor al arte, por to give back, ¿no? Y eso hay varios grupos. Aquí hay un grupo en Miami, hay otro grupo en Stanford en el cual formo parte, y ahí sencillamente son gente con experiencia que suele haberse retirado del mercado laboral activo y que como actividad ayudan a emprendedores en algunos aspectos de las empresas, dependiendo del expertise que uno pueda tener, que sea financiero, marketing, ventas, recursos humanos. Y luego hay los Angel Investors Syndicate, que esos son los que no solamente apoyan con asesoramiento, pero también apoyan con dinero, ¿no? Y de hecho, nosotros también tenemos varios Angel Syndicate con los cuales trabajamos y podemos hablar de eso, pero tenemos esas dos fórmulas también en Estados Unidos. Perfecto, Etienne, muchas gracias. Espectacular conocer la situación hoy en Estados Unidos, porque justamente para token el mercadeo de segundo es muy difícil, muy difícil. Acá nosotros también tenemos lo mismo, ¿no? Eso es. Entonces, ha intentado, solamente logramos acá em Brasil quando são solamente os recebíveis. Tá? Os recebíveis é possível ter e fazer um câmbio com o mercado de tokens. E aí entrar na parte de como se um token fosse uma criptomoeda. Então, com recebíveis e criptomoedas, há em alguns pequenos casos que há como ter um mercado secundário, né? E então, me gusta depois, se amanhã ter alguma informação adicionais, trazer alguma informação para o Brasil, que seria muito interessante. Essa task force não vai ficar dentro do grupo de capital, Olívia. Vai ser discutido dentro da task force de venture capital. Mas muitas graças por como está os Estados Unidos. E é muito interessante esse tema, porque não somente existe equity para startup, temos que ter outros mecanismos para ajudar principalmente com a parte produtiva de uma startup, que por finanças o conceito está perfeito, né? Startup, fintech está perfeito. Então, é bueno, mas quando não é, não logramos ter startups para IPO, porque tienes que ter produção, tienes que poner dinheiro, tienes que fazer coisas que fundem muito altos. E aí é muito difícil, muito difícil. Sí, una pieza clave es formar parte de un ecosistema. Es decir, que
un emprendedor brasileño o de cualquier otro país, si no está en un ecosistema ya establecido, Río, Sao Paulo, Curitiba o otras ciudades, pues si vive en un pueblo de cualquier zona alejada de Brasil o de cualquier otro país, es prácticamente imposible, ¿no? Porque el emprender requiere del expertise, del apoyo de muchas personas, muchas entidades, y esto se da cuando hay un ecosistema. Y cómo crecen los ecosistemas con apoyo público, y de ahí la importancia de ALAS, ¿no? Para representar a las startups delante de las organizaciones internacionales, para fomentar. Y luego, muy importante, es que los primeros éxitos, los propios emprendedores exitosos se queden en su ecosistema y vuelvan a invertir para reproducir esas historias de éxito, ¿no? Y tener una bola de nieve, un círculo virtuoso en el cual el ecosistema va creciendo, atrayendo cada vez más talento, cada vez más emprendedores, cada vez más inversores y así ir creciendo para tener un ecosistema completo que permita desde el inicio de una startup hasta su salida a bolsa. No hace falta que quite su ecosistema, ¿no? Que eso es un poco la idea. Perfeito, exatamente. Bom, as pessoas, André Tozelo, César Costa, Luiz Fernando, vocês estão quietos, a Líria também, fica à vontade. Para mim, tá super tranquilo. O Júnior já conhece um pouco da ALAS, então já está tudo bem. Então, muitas graças, Etienne, muitas graças aí, Júnior, Líria. Obrigada pela participação. Obrigado, César Costa e Luiz Fernando. Muitas graças. Eu vou deixar no grupo a gravação, né? Eu tenho um canal no YouTube. Até amanhã já deve estar no canal. E aí também, quem quiser, pode pegar através do canal. O canal é Eide Espaço Salome. Tá bom? Perfeito. Boa noite. Obrigado, gente. Obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.